Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nesse sábado, as leituras falam pra gente, né? O evangelho de hoje, né, nos revela que Jesus não desiste de nós, mas se dedica a nós. Então, que nós possamos iniciar esta liturgia, né, com o desejo de pertencermos cada vez mais plenamente a Ele. Então, a primeira leitura de hoje está em Romanos, capítulo 8, versículo 1 a 11. Romanos, capítulo 8, versículo 1 a 11. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Então, essa primeira leitura mostra pra gente, né, que nós devemos sempre, né, viver ao lado de Deus, né, estar em comunhão com Deus, né. Então, se nós realmente permanecermos aqui, como diz essa leitura, essa primeira leitura, né, nós realmente devemos viver, né, pelo Espírito, né, para que a gente possa realmente permanecer em Deus, né. Se a gente, aqui mesmo nessa leitura fala, se nós permanecermos na carne, nós morreremos, né, como diz aqui. A inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do Espírito é a vida e paz. Então, que a gente sempre possa, né, viver, né, estar sempre ao lado de Deus, em comunhão com Deus, dando testemunho da sua palavra, né, que a gente possa viver segundo o Espírito, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas capítulo 13, versículo 1 a 9. Lucas capítulo 13, versículo 1 a 9. E naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus, disse-lhes: Cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não vos digo, antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não vos digo. Antes, se vós não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E dizia esta parábola. Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhateiro: Eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não o acho. Corta-a, porque ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e esterque.
e se der fruto, ficará, e se não, depois a mandarás cortar. Então, para muitos leitores, essa parábola do vinhateiro e do agricultor está entre as mais preciosas. O vinhateiro é um homem mais prático. A gente percebe que numa figueira plantada na vinha dele, não está rendendo nada. E aí ele quer cortar. Ele pede para o servo para que a cortasse. E aí o agricultor tem compaixão da figueira. E aí, para ele, é uma criatura viva, a qual já dedicou os seus cuidados. Então, deixe-me dedicar ainda mais, ele pede. Ele fala, vou cavar em volta adubo. Assim como o profeta Jonas sentiu pena da mamoneira, assim o agricultor sente pena da figueira. Quando o dono da vinha, o vinhateiro quer cortar a figueira, mas o agricultor quer que a vinha fique lá, a figueira fique lá. E aí, o que a figueira, a figueira, aqui, no caso, simboliza todos nós, infrutíferos e inúteis, nós somos pecadores, nós somos falhos, E aí, o agricultor aqui é Jesus, Ele está disposto a pôr adubo em nossa volta para tornar-nos produtivos, E qual é esse adubo? É o suor do seu trabalho, as lágrimas do seu sofrimento e o sangue que Ele derramou por nós na cruz, Então, o sangue dele que foi derramado por nós na cruz, Então, no Evangelho de João, Jesus afirma, em João capítulo 15, versículo 8, nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto. Então, o ingrediente secreto que faz com que a figueira estéril dê muito fruto é aquele adubo, tão generosamente aplicado. Então, que a gente possa sempre, cada vez mais, dar bons frutos, que a gente possa sempre fazer bem, que a gente sempre possa fazer a vontade de Deus, fazer a vontade de Cristo, fazer o que Ele nos pede, dar testemunho da sua palavra, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, domingo, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.